Opa! Boa noite, graça e paz. Tô entrando aí. Começa hoje a nossa segunda live, né? Da série sobre o chamado da salvação, né? Uma linha, né? Sobre a ordem da salvação. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o chamado. Vão aí entrando. Boa noite. Gene Maju. Boa noite a todos que estão entrando. Podem ir aí convidando aí o amigo de vocês, compartilhando o link da live. Já estamos em 7 participantes. Vamos conseguir o máximo de pessoas possíveis hoje. Bora lá. O convidado da noite hoje será o reverendo Luiz Oliveira, da Igreja uma galerinha aí pra gente começar de fato. Bora lá. Entrando mais gente aí. Também tô esperando aqui o pastor se conectar na live. Quando ele começar, aí a gente já pode dar início, né, de fato, né, quando ele se conectar. Mas ele ainda não se conectou, então eu tô esperando o reverendo também, viu, pessoal? Tô esperando ele dar ordem de sua presença. Aí, Josias. E aí, Josias? Beleza, mano? Graças e paz a todos aí que estão entrando agora.
É, como eu disse logo no início, né? Vou repetir. Hoje vai ser a nossa segunda live, né? Nosso segundo encontro aqui no Instagram da UPA Sucupira, justamente para dar continuidade à nossa série sobre a salvação, né? Semana passada foi com o pastor Fábio, que foi sobre a eleição, né? Um tema bastante importante e polêmico também, né? Nos meios dos fiéis. E hoje vai ser sobre o chamado. É muito importante que todo mundo que puder comparecer, compareça, porque eu acredito que vai ser bastante proveitosa e edificante. Mãe entrou também ali. Uma outra coisa também, pessoal, é que eu queria deixar claro é que isso pra mim é tudo novidade, viu? Esse negócio de fazer live aqui no Instagram. Eu nunca passei por isso antes, não. Então me perdoe aí qualquer coisa, viu? Cadê? Pra todos nós. Ah, que li agora o comentário de Breno. Vai vir. Isso é verdade, tia Rosa, né? Isso é verdade. E isso é novidade pra mim, então de alguma maneira isso vai acrescentar alguma coisa, né? Vai ser um conhecimento a mais. É, realmente. Todos nós estamos sempre nos adaptando, né? E justamente esse período de quarentena que interrompeu toda a nossa rotina, então a gente realmente tem que aprender a fazer algumas coisas novas justamente para ter esse vínculo, né? Ter essa comunicação, né, com o corpo de Cristo. Eu tô falando com ele já, viu, Tia Rosa? Tava comentando aqui com ele, porque eu acho que ele tava com dificuldade. Ah, ele entrou agora, entrou. Que ele tava com dificuldade de coisa na live, sabe? Ele só tava indo no Instagram da. Agora aguardar. Agora, Sérgio? Opa, opa, tô te ouvindo. Aí, ó. Pronto, Joia. graças a paz. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Então, opa, pode falar. Você vai falar alguma coisa? Ah, como? Você vai falar alguma coisa?
Bom, primeiro, quero pedir desculpas porque fiquei esperando você, tá? E você me esperando, porque na realidade não tenho experiência com essa ferramenta, né? Aí, quer É, dizer, tudo muito novo, e aí por isso levamos esse pau aí. Mas é muito bom estar aqui com vocês, ouvir o pessoal de Sucupira, né? Poder estar em alguma atividade de vocês, mesmo porque gosto muito do pastor de vocês, de Fábio, gosto muito de todos vocês e espero ser útil na edificação não apenas da UPA, mas de todos aqueles que nos assistirem agora no Instagram. sim, Beleza? massa, velho. É, pronto, eu já tinha feito minha introdução já, né? Hum, Ao pessoal que já estava se conectando antes. E agora eu vou deixar, né? Vou deixar com o senhor isso, o senhor se apresentar aí. tá bom, ok. Então, bom, eu sou o pastor Luiz Oliveira Augusto, pastor da Igreja Presbiteriana do Caçote, né? E fui convidado para estar participando dessas lives e falar sobre o chamado, não é isso? O chamado Aham. na teologia da salvação, né? Na soteriologia. Pronto, então, vamos lá. Vou dar a minha explanação e depois, se havendo perguntas, pode fazer, a gente tenta responder, tá legal? Se eu- é, Primeiro, para entender a questão do chamado, a gente precisa lembrar, Pastor, precisa ver o pastor, seguinte. Oi. uma coisa rapidinho. É porque a gente não fez a oração ainda não. Opa, Eu, tá certo, vamos lá. só para iniciar já com, com toda a Certo. sessão. Eu posso orar. Aí a última Olha, oração o senhor faz. Eu faço a troca. como seja, Rapidinho. como Desculpa seja. interromper, pastor. Certo. Certo. Bora lá. Senhor, Santo Eterno Deus, ó Pai, nós estamos aqui, mesmo de maneira virtual, né, através da tecnologia, nós estamos conectados, Senhor, em comunhão com o Teu povo, ó Pai. Que todos os que estejam aqui presentes, Senhor, possam sair mais edificados, ó Pai, dessa live e que realmente seja para o proveito do Teu povo, Senhor. Então, abençoa o pastor, abençoa a família dele e que nesse momento ele seja instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, justamente para trazer a nós o conhecimento e a clareza das Escrituras, Senhor. Então, continua Amém. conosco. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Pode começar. Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o texto, lendo um texto de Mateus 22, verso 14, que é um texto muito conhecido por todos. Diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A gente vê três grupos aqui, né? Aqueles que são chamados, que são muitos, aqueles que são os escolhidos, que são poucos, e se há chamados, que são muitos, mas não são todos, significa que tem aqueles que nem foram chamados. Então, tem aqueles que não foram chamados, sequer foram chamados, outros que foram chamados, mas não foram escolhidos, e outros que foram escolhidos, foram chamados e por serem escolhidos, passaram a caminhar no caminho do Senhor e ser salvo. Então, a gente precisa entender aqui como é esse chamado para a salvação. E até porque, se a gente não entender bem, a gente vai ficar pensando, espera um pouquinho, como assim tem gente que o Senhor não chama? E vai para o inferno porque não foi chamado, né? Então, é preciso que a gente lembre de algumas coisas. Lembre, por exemplo, lembre a partir do Éden. Quando o Senhor, após ter criado o mundo, ele colocou Adão, depois veio Eva, e disse que Adão poderia comer de todos os frutos daquele jardim e tal, mas não podia comer do fruto que estava no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comesse, certamente eles morreriam. Mas ele comeu, e aí teve que achar a morte. A morte que é a separação, né? O corpo, quando se separa da alma, é a morte física. O homem, quando Deus se separa do homem, o homem sofre a morte espiritual. E a morte eterna, que é quando Deus leva os seus, né, para ter a vida eterna, e aqueles que estão longe de Deus ficam na morte eterna, que é chamado de inferno. Estas mortes só foram experimentadas pelo homem depois do pecado.
Pronto, então era para ter acabado por aí, poderia ter acabado por aí. Só que Deus amou o mundo e de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no lugar do homem e assim poder ser salvo. Mas de todos os homens, não, né? Aí a gente vai percorrer mais alguns textos na epístola de Paulo aos Romanos. Em Romanos, no capítulo 6, verso 23, também um texto muito conhecido, diz que porque Deus, porque ele fala sobre o pecado, né? E que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas vamos ficar na primeira parte. O salário do pecado é a morte. Se eu peco, eu tenho que morrer. Ou alguém tem que morrer no meu lugar. E aí, também, em Romanos, capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, somos alvos do amor do Senhor porque Ele mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí, diz também Romanos, no capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você está com perdão por Ele, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ótimo, então a gente já tem a salvação, conseguida com Cristo na cruz. Agora, para quem essa salvação irá? Para aqueles que aceitarem o convite de Jesus. Mas quem é que vai aceitar o convite de Jesus? Se lá em Romanos também, a gente pode ver no capítulo 3, veja só o que diz, verso 10 em diante. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, pois todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está dizendo que não tem quem busque a Deus. Então, não adianta você chegar e dizer, para você ser salvo, você precisa buscar a Deus. Ninguém vai buscar. Porque somos pecadores por natureza. Então, nossa inclinação é para o mal, não para o bem. Aí você pode ver. E o livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio. A Bíblia não fala em livre-arbítrio. Porque, na realidade, veja, como Agostinho de Hipona disse, uma vez ele escreveu o seguinte: se livre-arbítrio é poder escolher entre o certo e o errado, e a gente pode escolher entre o certo e o errado, por que a gente escolhe o errado? É para só escolhermos o que era certo. Mas como escravos do pecado, como pessoas que estão realmente distantes de Deus, por causa de nossa natureza pecaminosa, a gente não tem como buscar a Deus. E aí, por isso, tem que receber um chamado especial. Agora, vamos voltar para a questão do chamado. Diz o texto em Romanos, vou priorizar essa epístola, porque a gente não tem um tempo muito grande para poder trabalhar. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, que diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação vem depois que eu confesso a Jesus com minha boca, tá? E com meu coração eu creio. Aí depois ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer o seguinte, no versículo 13, ainda Romanos 10, verso 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza. Verso 14. Mas como, porém, invocarão aquele em que nada não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o chamado de Deus para a salvação vem através da pregação. Também diz no verso 17 desse capítulo que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação é uma forma de fazer o chamado. Então, a igreja deve chamar através da pregação. Mas o que a gente sabe, até pela Bíblia, é que o Senhor, ele vai chamar eficazmente a uns e a outros não. Né? E o que seria isso? Como a gente já falou que não existe livre-arbítrio, porque se deixar a gente escolher entre o certo e o errado, a gente só vai escolher o errado,
né? Por exemplo, digamos, domingo de manhã, o que você escolheria? Ir para a escola dominical ou ir para a praia? Né? O que você escolheria? À noite, ir para um culto à noite ou pegar a noite de domingo e se divertir em outros lugares? Então, obviamente, e a nossa, como pode dizer, tendência é fazer o que desagrada a Deus. Então, para que a gente possa agradar a Deus, é preciso que o Espírito Santo venha em nós e nos faça aceitá-lo. Quando Paulo foi pegar os cristãos em Damasco, foi capturar os cristãos em Damasco, ocorreu, está lá relatado em Atos 9, que ele vê uma grande luz e tal, e a voz do Senhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem me persegue. Lá no capítulo 22, ele diz que, outra coisa que não fala no capítulo 9, ele diz que ele falou assim, a horrenda coisa é recalcitrar contra o arguilhão. Ou seja, Paulo estava lutando contra o arguilhão. Ele sabia que devia aceitar Jesus, mas estava fazendo de tudo para não tomar aquela atitude. Então, é o Espírito Santo que vai dizer, eu escolhi Sérgio. Se eu escolhi Sérgio, mesmo que ele não queira, eu quero ele. Porque os Amém. planos do Senhor não podem ser frustrados. Né? Então, é isso. Então, nós temos o chamado eficaz, que é quando é chamado o povo de Deus, que vai ser salvo, que já é escolhido, que já está com seu nome no livro da vida, que será resgatado pelo sangue do Cordeiro. Então, e tem o chamado geral, né? A igreja é convocada para fazer o chamado geral e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, mas tem que ter a consciência de que nem todo mundo se converterá. Só aqueles que forem chamados pelo Senhor. Tá bom? Então, basicamente é isso. Tem uma, para concluir, a gente lê capítulo 9 de Romanos, dizendo o seguinte, no versículo 19 em diante. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem és tu, homem, para discutir? Porventura não pode o objeto perguntar quem me fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo vaso fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então a gente é salvo pela misericórdia somente do Senhor, não por nossos méritos. Ele chama quem ele quiser, é uma questão de soberania. E quando ele chama de uma maneira especial aqueles que são dele, usando a igreja e usando a sua palavra. E o Espírito Santo há de convencer os seus chamados do pecado, da justiça e do juízo. Bom, basicamente é essa a doutrina do chamado. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Tá certo, pastor. Eu selecionei aqui algumas perguntas aqui, né? Nem todo mundo interagiu, né, com o História da UPA, né, de mandar as perguntas lá na caixinha, mas eu tô com algumas perguntas aqui para fazer o reverendo. A primeira pergunta é: o que acontece com a pessoa quando ela é chamada por Deus? Bom, quando a pessoa é chamada por Deus, a gente pode observar o seguinte, aquela questão, depende, se essa pessoa for eleita, ela vai dizer sim, e aí ela será transformada. Porque a gente observa na palavra que a gente é chamado para as boas obras. Diz lá em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 o seguinte, e pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Aí no verso 10 ele diz o seguinte, porque somos feituras dele, preparados para as boas obras criadas de antemão, para que andássemos nela. Então, a gente, quando é chamado, tá? A gente é chamado para praticar essas boas obras, para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como nós mesmos, para servir ao Senhor no reino de Deus. A gente é chamado para salvação e para o serviço cristão. Ok. Tia Rose tinha feito uma pergunta aqui, que de certa forma isso respondeu durante essa exposição, mas só pode frisar mais daqui, ó. Ela falou: pastor, todos os homens são chamados?
Não, não. Nem todos os homens são chamados. A gente tem hoje 12 mil povos não alcançados. Eles não têm como ser chamados porque exatamente a igreja não chegou até eles. Tá? Claro, a igreja vai pregar o evangelho a todo mundo. Diz lá em Mateus capítulo 24 que o evangelho será pregado em todas as nações, e aí depois sim virá o fim. Mas ele é pregado para testemunho das nações. Mas nem todos ouvirão a mensagem do Senhor, portanto, nem todos serão chamados. Certo? Sim. A outra pergunta é: quando Deus chama alguém, existe a possibilidade de dizer não? Sim, existe, existe. E muitas vezes, antes de dizer sim, a gente diz não. Quando a pessoa não é eleita, ela diz não. Quando ela é eleita, quando ela é predestinada, ela vai dizer não até o dia que o Espírito Santo disser não. Você vai dizer não até agora, mas a partir deste momento você não vai poder negar, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, como nós vemos lá em Jó capítulo 42. Entendeu? Entendi. Então, isso Então, mesmo. isso daí também me remete a outra pergunta, que Sim. é: se o processo do chamado ele acontece em um único momento, né, de uma forma repentina, ou ele pode ocorrer de uma maneira gradual na vida do indivíduo? Isso é uma Depende coisa. de cada, Depende de cada pessoa, né? Porque, olha só, quando Paulo disse que ouviu o Senhor dizendo horrível coisa é recalcitrar contra o arguilhão, significa que ele relutou muito até aceitar, tá? De outro lado, um outro exemplo é Levi, Mateus, né? No capítulo 9 de Mateus, diz que o Senhor Jesus o viu sentado na coletoria e disse, segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então, ele foi chamado e, de imediato, disse sim, seguiu. Então, cada um tem a sua história, tá? Uns relutam, outros não apresentam nenhuma resistência. Então, o Senhor é soberano para fazer isso. Ok. Uma outra pergunta que enviaram aqui é se alguém que foi chamado, essa pessoa tem como se desviar do caminho mais tarde. Sim, sim, sim. Até o eleito ele pode se desviar, mas ele volta. Mas observe o que diz, primeira epístola de João, 1 João, nos fala sobre os que se desviaram. Tá? 1 João, capítulo 2, verso 19. 1 João 2,19, nós lemos o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, se eles não voltam, é porque ele nunca foi do Senhor. Né? Então, pode até desviar, mas volta. Mas o que é chamado eficazmente, ele persevera até o fim. Não porque é uma das palavras de Jesus, é essa, né? Lá em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ok, essa questão aí justamente que tem lá em 1 João, né, capítulo 2, eu acredito que se trata justamente do apóstata, né? O apóstata, ele é um Sim. ímpio, né? Eu costumo pensar assim, até me corrija se eu estiver errado. Eu costumo pensar de que um apóstata, ele é um ímpio como qualquer outro. A diferença é que ele vai estar, né, digamos assim, figurado como uma ovelha de Cristo, né? Ele vai estar ali no meio da igreja, pode até mesmo participar da ceia, tudo mais. Então, aparentemente, ele é um cristão como qualquer outro. Mas Deus, que é o único ser, né, que pode sondar os corações, ele sabe de que aquele não é dele e que lá dentro, no seu interior, ele não agrada a Deus. Então, eu acredito que um momento ou outro, ele vai ter o desvio total, né, o abandono da fé. Porque, na verdade, ele sempre foi um ímpio como qualquer outro.
Porque a Bíblia deixa bem claro essas questões. Por exemplo, Jesus Cristo falou em joio no meio do trigo, né? O joio é muito parecido com o trigo, muito parecido mesmo. A diferença é que o trigo tem fruto, dá frutos, e o joio não dá fruto. É uma espécie de erva daninha, prejudica muito mais do que ajuda. Existe muita gente na igreja visível que é da igreja invisível, né? Quer dizer, muita gente na igreja que é salva e outras pessoas que não são salvos, mas estão, digamos, com a aparência de ovelha, sendo lobo por dentro de si. Então, esses são aqueles que enganam, né? O apóstata é aquele que pode ir muito longe, né, na fé, mas uma hora ele acaba mostrando seus frutos negativos. Ou até pode morrer, digamos, batizado dentro da igreja, mas normalmente o apóstata não dá frutos. De jeito nenhum. De maneira que a gente pode ver que o próprio Jesus Cristo, no capítulo 7 de Mateus, disse que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então, é isso que a gente tem que... Não nos autoriza a gente ficar olhando as pessoas e procurar, você é salvo ou você não é. Mas olha para a gente para saber se a gente tem dado frutos de conversão. Né? Isso que é importante. Por isso que ele colocou isso. Vamos ter que olhar que frutos a gente está dando. Certo. Uma outra pergunta aqui é de Terrose, novamente, que ela fala assim: o texto de Romanos 20 pode ser considerado um chamado? Existe diferença entre os tipos de chamado? Eu vou ler aqui o texto que ela falou lá de Romanos 20. Romanos 1:20. Ela diz assim... Romanos 1:20. 1:20. Que capítulo? Sim. Capítulo 1. A Bíblia diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ela está querendo saber se esse texto aqui pode servir como um chamado. E se esse chamado? Que não a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Veja, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras de suas mãos. É aquela questão que não é que a natureza seja Deus, né? Não temos uma compreensão panteísta sobre isso, mas ela revela, mostra, indica que há um Criador que fez tudo certo, tudo bem perfeito, então, nos mostrando isso. Então, inclusive, no próprio livro na própria epístola aos Romanos, nós vemos quanto aqueles que são gentios e são indesculpáveis por causa disso, porque eles podem não ter ouvido sobre a lei, mas ele tem a lei no coração porque eles têm a compreensão do que é certo e errado, que é, digamos, a lei moral, né? Então, é uma espécie de chamado, mas não pode ser entendido, o texto de Romanos 1:20, como aquele chamado especial para a salvação. Né? A natureza, ela demonstra Deus, mas isso dificilmente atrai para Deus. O que realmente é mais usado assim, ordinariamente pelo Senhor é a sua palavra através da pregação, né? Sua palavra escrita. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que se converteram apenas porque viram uma folha da Bíblia, um folheto, a palavra que converte mesmo, uma palavra clara, direta, objetiva, uma revelação especial mesmo, não uma revelação geral como a de Romanos 1:20. Ok, entendi. Então, uma pergunta agora minha, uma pergunta pessoal, justamente disso aí que o senhor falou agora. Então, o único meio de uma pessoa realmente receber um chamado eficaz é através das Escrituras. Fora a Bíblia, a gente pode duvidar dessa aparente conversão, no caso, né? Exato. Fora as Escrituras, não temos como obter uma fé genuína, né? A gente olha o sol, olha a natureza e pode ver que há um Deus atrás
de tudo aquilo. Mas que Deus? Qual é o Deus? É um Deus desconhecido. Esse Deus tem que ser conhecido para poder ser adorado corretamente. Inclusive, eu vou indicar um livro muito interessante sobre isso, para quem quiser se aprofundar, que é O Fator Melquisedeque. Conta histórias impressionantes de pessoas que, em lugares inóspitos, bastante remotos mesmo, receberam revelação de que chegaria um missionário para assim, pregar sobre um Deus de verdade. Quando chegou, eles já tinham práticas assim cristãs que não sabiam por que estavam fazendo aquilo. Então, é o que nós podemos ver que o Senhor, ele faz da maneira dele, quando ele quer. Mas, ordinariamente, né, dentro da ordem dos fatos, aqui onde a gente está, num país evangelizado, cristianizado como o nosso, a gente percebe claramente que o Senhor opera usando os meios comuns, que é a Bíblia e a igreja, né, para poder transmitir a palavra dele. Ok, então, uma outra pergunta é, e como explicar o caso do ladrão na cruz, né? Porque ali ele não viu uma pregação de Jesus Cristo, mas ali ele teve uma fé que o salvou, né? E aí, como explicar esse caso? Agora, quero saber quem é que disse que ele não teve o conhecimento das Escrituras. A gente o vê lá, mas não sabe o que ele fez antes. E quando ele chega até Jesus, até Jesus não, até o outro malfeitor da outra cruz, o que ele diz? Nem menos temos a Deus estando sob igual sentença. O que ele quis dizer com isso? Que Jesus era Deus. Por que ele soube disso? Porque em algum momento na vida dele, ele ouviu a palavra. Quizá até ele já seguiu Jesus entre aquelas multidões que o perseguiam, né? Então, por isso que pelas palavras dele, eu creio, né, que ele conhecia, assim, ele acompanhou em algum momento Jesus, ouviu a mensagem, tanto que se sensibilizou. E quando fez besteira, que foi para a cruz, ele lembrou do caminho e defendeu Jesus, dizendo que ele era Deus, e depois disse: Senhor, lembra-te de mim, quando eres do teu reino, né? Quer dizer, ele tinha até a compreensão da doutrina, da teologia do reino. Então, ele tinha uma vivência com Cristo. Certo, massa. A outra pergunta é, como saber que eu recebi um chamado? Geni Maju. Certo, como saber que você recebeu o chamado? Muito bem, vamos lá. Capítulo 8 de Romanos 8,16, nós lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que acontece é que quando você recebe a divina semente, você não tem mais prazer em pecar. Inclusive, se a gente voltar para 1 João, nós vemos no capítulo 3 de 1 João, tá? Um texto muito, muito interessante e esclarecedor. Tá? 1 João 3 nos diz, no verso 8, 9 e 10, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Então, a prova de que alguém é nascido de novo, é eleito, é salvo, é justamente essa. Ele não tem prazer mais no pecado. Ele peca porque é um pecador, tá? Mas sem mais aquele prazer. Além disso, ele ainda ama o próximo, ama a Deus sobre todas as coisas, pratica a justiça, porque a sua natureza agora tem a vontade de fazer o bem.
Então você sabe que é do Senhor, você sabe que aceitou o chamado eficaz, quando você vê as suas obras boas. Quando você peca, porque é pecador, mas não gosta de pecar, e tem prazer na obra do Senhor e na sua lei, medita na lei do Senhor de dia e noite, em seu tempo próprio dá frutos, etc. E tal. Entendeu? Certo, certo. Um texto que eu acho que complementa, né, essa visão é quando se trata justamente do apóstolo, né? Como eu só tinha citado antes, né? Ele não apenas deixa de produzir, né, as boas obras e os bons frutos, mas assim, de acordo com Hebreus, né, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, justamente Verdade. aí, a gente sabe como é que está a nossa vida espiritual. A gente está sempre Exatamente. sendo regado, né, no meio da igreja, pelas bênçãos do Espírito Santo. Mas será que eu estou produzindo boas obras ou estou produzindo espinhos e abrolhos? Né? Isso é uma Boa. coisa para se preocupar bastante, para saber se eu estou em Cristo ou não. Exatamente, né? Exatamente. Porque diz lá em Filipenses 2:12, né? Que a gente deve desenvolver, né, a fé, né, desenvolver a salvação com temor e tremor. Enfim, a gente precisa desenvolver a nossa salvação. É dito lá em Filipenses 2:12. Então, a pessoa que é salva, que é chamada, ela não se satisfaz apenas com o fato de estar na igreja. Apenas com... Mas ele tenta desenvolver a salvação. Ele é crente na igreja e quando sai da igreja também, do culto também, ele tem uma vida íntima com o Senhor. E tendo uma vida íntima com o Senhor, ele vai ter toda aquela certeza que o Espírito Santo dá, aquela tranquilidade, porque quanto mais próximo do Senhor, aí você lê a Bíblia, entre você e Deus, você ensina na igreja, você ora ao Senhor o dia todo, assim, sem ser, como posso dizer, obrigado a fazer isso, faz até com prazer, às vezes nem com prazer, mas pela responsabilidade de fazer, enfim, dá frutos. Salvo dá frutos. Ok. Uma outra pergunta é: se justamente um joio, né, no caso, alguém que está na igreja, e ele participa de, digamos assim, de um evangelismo, né, ali, um evento da igreja, ele está lá na igreja, ele participa. Pronto, quando esse ímpio ele for pregar, né, com a Bíblia e tudo mais, alguém vai se converter através da pregação dele. Não que ele seja o fator que converte a pessoa, mas o fato de ser ele pregando ali, ele vai poder ser usado pelo Espírito Santo, no caso. Veja só, eu queria entender nessa pergunta a primeira coisa. Esse rapaz que está pregando é alguém da igreja? Ele é ímpio. Ah, Não sim, importa o sim, cargo certo. dele, mas é um ímpio, é um apóstolo, no caso. Ele não sabe Certo. disso, ele está lá dentro e está participando do ato de Assim, evangelismo da igreja. bom, o Senhor usa quem ele quer. Inclusive, ele pode usar meios não cristãos para alcançar os cristãos. Inclusive, quando você vai até Mateus capítulo 7, você encontra um texto como, por exemplo, esse do verso 20, 21 em 23. 21, 22 e 23, que diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E ele disse explicitamente: nunca os conheci, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. Então, ele estava curando e não era salvo. Ele estava profetizando e não era salvo. Né? Então, eram falsos profetas que Deus estava usando para fazer o porque eles estavam ali como um instrumento só, o Senhor estava instrumentalizando eles. Mas eles, por causa de iniquidade, não iam para o céu. Mas as pessoas foram abençoadas, mesmo que através dele. Porque a bênção vem de Deus. Quem ora é pecador. Não é por causa de quem ora que haverá
o atendimento da oração, mas por causa da misericórdia de quem está ouvindo a oração. Então, por isso que o Senhor pode sim usar um ímpio para salvar uma vida, né? Ou a curar um enfermo, ou expelir demônio de alguém, como a gente vê nesse texto de Mateus. Ok, pastor. Mais uma pergunta. Eu tô vendo aqui que mais ninguém tá interagindo, né? Ninguém tá mandando pergunta aqui. Seria bom, galera, se vocês mandassem alguma pergunta para a gente trazer mais dinâmica. Se vocês não mandarem muita pergunta aqui, aí fica difícil. Bom, Não, mas se bem que eu achei... se não mandaram perguntas, é por dois motivos. Ou porque eles entenderam tudo, ou porque não entenderam nada e não sabem nem como fazer pergunta. É verdade. Aí pergunta a Fábio que é o cara. Pergunta a Fábio, né? Fábio que é o cara lá que vira. Se bem que eu acho que eu achei aqui uma pergunta de Tia Rose. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Ela falou: até onde adianta fazer apelos nos finais da pregação? Bom, o fato do apelo nas pregações é algo cultural, né? Não se usa tanto hoje quanto se usava no passado. Mas ajuda, por exemplo, as pessoas. Eu me lembro de uma vez que eu preguei numa igreja aqui na cidade de Recife mesmo, e quando terminou a mensagem, eu era convidado, não era pastor de lá. Aí quando eu cheguei do lado de fora, aí no cumprimento, duas jovens chegaram a mim e perguntaram: não vai convidar a gente para ser crente, não, porque a gente estava doido para ser crente, mas não convidou, a gente não levantou a mão para ir para frente, né? Quer dizer, a ideia que ela tinha, que muitos têm hoje, é isso, de para dizer que é crente, aí tem que levantar a mão e ir lá para frente, né? Óbvio que ela não é uma obrigatoriedade da Bíblia, né? Isso não existe nem na Bíblia. Isso pode acontecer, mas eu não faço mais isso. Por que eu não faço mais isso? Porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas que não entenderam bem a pregação, levantaram, e mesmo porque isso vai muito como posso dizer, vai muito pela emoção, e depois não fica nada, né? Então, por isso que nos cultos em que eu realizo, eu digo: se o Espírito Santo tocou você e você quer ter uma nova vida com Cristo, fale comigo ao término do culto. Porque se houve conversão, vai ficar mesmo sem levantar a mão, sem ter essa oportunidade. Mas eu não, eu não condeno quem faz o apelo, né, o convite. Claro, não condeno desde que não seja um apelo mínimo. Como já vi uma vez numa igreja, uma mensagem de 40 minutos e 1 hora de apelação mesmo, convidando, né? 1 hora, 40 minutos de pregação, 1 hora só para a decisão, e a outra decisão. Eu decidi naquele dia nunca mais voltar para aquela igreja, por causa disso. Mas é assim. Mas é mesmo, hoje em dia, né, há um outro meio também de fazer apelo, né? É as músicas gospel. Que as músicas gospel, né, eu percebo muito a diferença das músicas que o pai escuta, né, que é a música dele, né, no passado, assim. São músicas bonitas, mas se eu vejo assim, é o tempo de duração, né? 4, 5 minutos. As músicas de hoje, 8, 9, 10 minutos. E tipo, é só umas 2 ou 3 estrofes e fica repetindo. Eu acho que isso mantra. É como se fosse um apelo, né? Na realidade, um mantra gospel, né? É quase que uma lavagem cerebral ali que acontece. Mas, assim, gente, tem quem gosta. O fato é que a conversão não deve... a gente não deve esquecer que a conversão vem realmente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chama. E quando ele chama de verdade, não há essa não. Camarada vai com apelo, sem apelo, de verdade. Enquanto que se você faz um culto bem emotivo, aí tem gente que vai sem uma verdadeira conversão. A gente tem que estar ligado nessa questão também. Cadê? Hoje mais cedo
eu li um texto, né, que eu estava fazendo um estudo com o Painho, a gente leu um texto lá de Mateus 7,6, que quando eu estava olhando as referências, ele me mandou lá para Mateus 10,14. E Sim. diz assim o texto. Cadê? Mateus 10,14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. A interpretação que eu tenho desse texto aqui é justamente sobre o evangelismo em si, né? Quando a gente está no ato missionário, eu acredito que a gente tem que expor a palavra e ser direto com ela, porque a gente não precisa ficar sempre recorrendo aqueles irmãos, correndo atrás dele, tentando fazer algum meio de estar agradando o ego dele para trazer ele para a igreja. Eu acho que Jesus deixou isso muito claro. A gente tem que pregar, né? Ser instrumento do Espírito Santo, mas se a Sim. pessoa rejeita o evangelho, se a pessoa zomba do evangelho, né? Como aconteceu no caso de Paulo, né? Quando pregava aos judeus, né, lá em Atos, fala que os judeus escarneciam, né, zombavam do que ele estava falando, e por isso ele disse, não vou pregar para os judeus, vou pregar para os gentios. Então, eu acho que a gente não tem tanto que estar forçando essa barra, né? Até porque no dia de hoje tem muita gente que já tem a sua própria convicção, né, do que é Deus, do que é Jesus. Eu acho que isso é um papel que fica justamente para a Escritura fazer, né, para o Espírito Santo agir. A gente, assim como o pastor lá da minha igreja fala, né, o pastor Fábio, ele diz que nós somos justamente os agentes de marketing. A gente tem que fazer a propaganda, a publicidade, né? Chamar, mas, tipo, a gente não tem que se preocupar com a conversão da pessoa em si. Quem converte, quem realmente traz a vocação eficaz para a vida é o Espírito Santo. Então, acho que esse texto aqui é justamente para a gente ter mais disciplina no evangelismo da gente. Né? Se a gente vai lá e a galera não recebe e nem ouve as nossas palavras, a gente tem que sair daquela casa, sair daquela cidade, sacudir os pés dos nossos pés. Porque senão a gente vai estar sendo comparado lá em Mateus 7, né, versículo 6, quando diz: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Exatamente. A gente tem que ter cuidado com isso. O evangelho é muito precioso e tem gente que não sabe valorizar. É como se desse pérolas a porcos que não sabem valorizar. Então, foi exatamente isso. Quando houve a instrução dos apóstolos, que eles tinham que anteceder a ida a Jesus, e aí essas cidades, elas receberam e rejeitaram o privilégio da salvação. Por isso que, no verso 15, né, capítulo 10, verso 15, como você leu, diz que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Veja que Sodoma e Gomorra eram cidades muito perversas, mas haverá menos rigor para ele no inferno do que para aquelas pessoas que ouviram o Evangelho. E naquela época, por exemplo, souberam de Jesus, que era Deus entre eles, e curava, e pregava, anunciava, e ainda assim rejeitaram. Então, vai ter mais castigo no inferno para essas pessoas que rejeitaram do que para aqueles perversos sodomitas e gente de Gomorra que estão no inferno, mas não tinham ouvido, digamos, a palavra de salvação para eles aceitarem. Então, essa é a questão. Inclusive, o texto da ideia de que no inferno, né, haverá, isso é algo para discussão posterior, mas haverá níveis de sofrimento, né? Quer dizer, tem aquele que morre, vai para o inferno e recebe um castigo no inferno pior do que o outro, né? Então, os de Sodoma estão recebendo uma punição, mas os dessas cidades impenitentes, a punição ainda é maior do que a deles. E assim vai, de acordo com as obras, né? Isso daí até faz o contraste com a questão do galardão, né? Exatamente. A gente não sabe que é o galardão, mas a gente sabe que vai ter um que a mais ali, dependendo das obras dos irmãos. Exatamente. Pastor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, o senhor está livre aí, se quiser fazer algum comentário. Já estamos encerrando a live aqui. Certo. Eu quero agradecer a paciência de todos que nos assistiram. Tá? Espero que tenham entendido alguma coisa, tenha sido edificante de alguma maneira.
coloco-me à disposição de quem tiver dúvidas, né? Pode tirar comigo ou direto para Fábio mesmo, né? A gente está aqui para servir. E quero só deixar bem claro uma questão. A gente precisa desenvolver a nossa salvação. Recebemos o chamado e o aceitamos. Se alguém aqui que está nos assistindo vem rejeitando o evangelho, vem rejeitando o convite, é bom que não faça mais. Mas que agora você busque o Senhor onde quer que você esteja, para você não perder a oportunidade de ter seu nome no livro da vida, né? E a gente sabe que se você for eleito, o Espírito Santo está te incomodando para aceitá-lo, para ajeitar a sua vida, acertar a sua vida com Cristo. Bom, um abraço para todos os nossos irmãos lá de Sucupira, né, e dos demais igrejas e locais que estão nos assistindo. Deus abençoe você, Sérgio, e também ao Fábio e todo o conselho. Amém. Em nome da UPA de Sucupira, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, né, pela sua disponibilidade. Gostaria de agradecer também aí quem está acompanhando a live, a galera de Sucupira, a galera de Caçote também, todo mundo que se fez presente aqui. Foi muito importante a participação de vocês. E eu espero muito que vocês tenham sido revigorados pela palavra do Senhor e tenham sido edificados aqui nesse nosso encontro virtual aqui. Então é isso. Muito obrigado, pastor. Você só pode fazer uma oração. A gente tem menos de 3 minutos. Fazer uma oração. Ok, vamos lá. Agradecidos estamos, Senhor, por tudo que ocorreu aqui. Peço tua orientação e teu espírito sobre todos os que nos assistem e também sobre a igreja, Senhor, a igreja Sucupira e todos aqueles que a fazem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau, pastor.